eles veem muito filme americano, muito filme que não é produzido nos Estados Unidos, né? Mas uma coisa é verdade, se você pegar sistemas como a Netflix e coisa e tal, a Netflix ela tem agora um esquema de você botar séries estrangeiras e coisa e tal, que realmente foi uma coisa bacana. Você tem um monte de séries legais aí produzidas em outros países, né? Aquela série Round Six, né? O jogo da Lula, né? O Squid Game, que aqui no Brasil virou Round Six, porque o jogo da Lula aqui ficava estranho, né? Enfim, esse negócio... você tem ideias bacanas, tem coisas bacanas produzidas em outros países. E isso é uma coisa muito legal, né? Quanto mais multiculturalismo a gente tiver, quanto mais ideias diferentes a gente tiver, melhor, né? E daí, uma coisa positiva. Agora, o Trump, aparentemente, vai exigir que os americanos paguem mais caro para isso. Não está claro para mim como é que vai funcionar isso. Vai ser só para o cinema, né? Me parece injusto com os cinemas esse tipo de imposto. Vai ser também para a Netflix, para o streaming da Netflix, da Amazon e de outras coisas. De novo, vai isolar os Estados Unidos, porque, pô, caramba, como é que vai ser para fazer isso daí? Ou esse imposto aqui é para produzir o filme em outros lugares, né? Ou seja, porque também tem isso, né? Olha só o que ele está falando aqui, vamos entender isso aqui. Porque não esclareceu nada, tá? Não explicou nada, olha só. O que ele falou foi o seguinte: outros países estão oferecendo todo tipo de incentivo para levar nossos cineastas e estúdios para longe dos Estados Unidos. Hollywood e muitas outras áreas dos Estados Unidos estão sendo devastadas, escreveu o Trump. E eu vejo um monte de problemas nisso daqui. O primeiro problema que eu vejo aqui, que o Hollywood está sendo devastado não por conta de incentivo de outros lugares. Hollywood está sendo devastado porque Hollywood tem feito apostas erradas em filmes de lacração e coisa e tal, que realmente está ficando meio cansativo os filmes de Hollywood. É muito filme de herói e lacração, e parece que não sai nada além disso, o pessoal parece que está sem imaginação, sem novas ideias, sem novas coisas. Então, no final das contas, não sei se realmente o problema é o fato do incentivo de outros lugares, né? A minha visão, como eu falei, é que o problema de Hollywood é que justamente hoje você tem uma concorrência muito maior, você tem vários sistemas de streaming, várias formas de você assistir conteúdo, de forma que você ir ao cinema. Ainda é uma coisa legal, né? É bacana você ir no cinema e coisa e tal, mas já não é aquela coisa que foi no passado, né? Já não é aquela coisa tão importante como foi no passado. É natural que fique um pouco menos lucrativo o cinema. É a competição, você tem um mercado agora maior. E esse mercado é uma coisa positiva, por quê? Porque os Estados Unidos também dominam esse novo mercado, que é o YouTube. O YouTube principal. Eu estou falando para vocês aqui no YouTube. É o meu principal canal. Meus vídeos também são publicados no X, que também é americano. Ou seja, no final das contas, os Estados Unidos dominam essa coisa toda, né? Então, o que ele está querendo dizer com isso? O que eu temo nisso daqui é que ele esteja querendo colocar essa tarifa como uma forma de tentar proteger uma indústria que está morrendo, né? É meio que equivalente ao que o governo brasileiro quer fazer com essa lei Tony Venturi para dobrar a tarifa da Condecine, que eu acho um absurdo isso aqui. Eles querem cobrar tarifa de qualquer conteúdo aqui no Brasil via streaming para favorecer a indústria nacional. Olha o absurdo que é isso. Por quê? Porque muito do que é produzido... O meu conteúdo aqui é conteúdo nacional. Eu sou brasileiro, eu estou sentado aqui no Rio de Janeiro, estou numa cadeira sentado aqui no Rio. E então, o que eu faço aqui é conteúdo nacional. E, no entanto, como eles entendem que o YouTube é estrangeiro, eles cobrariam a Condecine de mim. Eu vou pagar a Condecine para ajudar aqueles cineastas de merda, filhinho de papai aqui no Brasil, que é metido a cineasta, que não sabe fazer porra nenhuma de filme, só faz filme de bosta, porque se fizesse filme bom não precisava de ajuda do governo, só faz filme de merda, aí tem que dar dinheiro para esse pessoal para fazer filme de merda, né? E a desculpa desse pessoal é justamente, mas que vários países fazem esse apoio à indústria cinematográfica. Caraca, vários países estão errados, foda-se, não devia ter isso. O bom artista é aquilo que faz a coisa que o público quer ver, né? Então eu não preciso de ajuda de ninguém, não quero ajuda do governo, não. Eu produzo meu conteúdo aqui, se você gosta, legal, se você não gosta, pô, tem outros canais por aí, tá cheio de coisa aí, não tem problema nenhum. Quem precisa de dinheiro do governo para sobreviver está errado, está no caminho errado. Vai plantar batata, vai fazer outra coisa da vida. Você está no ramo errado na sua produção, né? Enfim, eu sempre critiquei isso aqui. E agora tá o Trump falando a mesma coisa. Porque o cinema americano tá caindo, tá morrendo. Tá morrendo porque ficou velho, tá morrendo porque apostou em lacração, tá morrendo porque não é mais uma mídia que era tão assistida quanto era antes. É o mesmo caso da Rede Globo. As novelas da Rede Globo sempre tiveram muito sucesso. Hoje em dia não fazem mais tanto sucesso. Por quê?
porque o público agora está aberto para um monte de outros tipos de vídeo, de conteúdo de vídeo, coisa e tal, e de repente a novela em si já não se enquadra mais, já não é uma coisa tão importante. Então, de novo, estou criticando o Trump. Acho que ele é um menininho que ganhou um brinquedo de um martelo e para ele tudo parece prego. E ele quer botar tarifa em tudo. O pior, é uma coisa errada. Ele está usando a ferramenta errada para esse tipo de coisa. Está arriscando reviver a esquerda no mundo inteiro por conta dessa brincadeira dele com tarifa. Eu espero que ele se cure disso rápido. Ele não vai conseguir reviver Hollywood. Hollywood é uma indústria que está em decadência, está acabando, né? Teve o auge dela. Você que está no YouTube aqui pode saber, a gente vai ter um auge também, depois vai decair, meu amigo. É assim, culturalmente tudo é assim. Né? Você tem um período que você cresce, depois você estagna, depois você cai. É assim que funciona a cultura em qualquer lugar. E o fato é que está acontecendo com Hollywood, está acontecendo com os filmes de lá. Adianta taxar outros lugares? Não, você só vai encarecer isso para o público americano, não vai resolver problema nenhum. Assim como aqui no Brasil, botar imposto sobre cota de tela, proibir filme estrangeiro, ter cota mínima de 80% de produção nacional. Isso ajuda a ter bons filmes no Brasil? Não, isso só ajuda cineasta, o filho de rico metido a cineasta, que acha que é cineasta, a ganhar dinheiro, não ajuda a fazer filme bom, porque eles continuam fazendo filme bosta, e como tem a cota de tela, o cinema é obrigado a botar aquele filme bosta lá para passar na sala, ou seja, só piora a situação toda e não resolve o problema de se fazer bons filmes. O que tem que acontecer é naturalmente, isso vai acontecer, está acontecendo com a mídia tradicional, vai acontecer com os cinemas também, é que o pessoal vai direcionar para nichos específicos, vão fazer filmes mais baratos, e até, isso é outra vantagem também, porque com a tecnologia ficando cada vez mais barata, inteligência artificial e coisa e tal, daqui a pouco produzir um filme, você não precisa mais de tanto custo quanto você precisava antes, e aí naturalmente você vai chegar num nicho que é adequado, em que você consegue ter lucro com isso daí. Esse negócio de achar que o governo vai resolver esse problema, não vai, meu amigo, não vai resolver no cinema brasileiro, nunca resolveu. Há anos, há décadas que o governo brasileiro tenta resolver o problema do cinema no Brasil, e não consegue, continua esse mané metido a cineasta aqui no Brasil, fazendo filme de bosta, filme papo cabeça para ensinar coisa para as pessoas, isso dá socialismo ainda por cima, né? Um filme bosta pra caramba, e não vai resolver nunca. Por quê? Porque não é a forma de se resolver, a forma de se resolver é no livre mercado. Ah, mas aí as empresas vão falir. Vão falir, é isso mesmo, é o que vai acontecer. Muitas empresas de mídia vão falir nos próximos anos, né? Estão dizendo aqui também, porque ele tem aqui, ó, guerra híbrida, a China proibiu filmes de Hollywood em resposta às tarifas dos Estados Unidos, então o Trump também proibiu tarifa de 100% para filmes estrangeiros. E de novo, e o que muda nessa parte? Porque no final das contas, os filmes chineses, quantos filmes chineses o pessoal nos Estados Unidos vê no final das contas? Eu estou para dizer para vocês que é uma merreca, não vai fazer diferença nenhuma essa tarifa que ele colocou aqui, né? Então, de novo, é o que eu falo aqui, essa questão do Trump está errando com tarifas. Parem de tentar defender esse cara. Quanto antes o pessoal tentar ao contrário, falar para ele, Trump, você está errando, vai para o lado certo da força, vai para o lado correto, é liberalismo econômico, temos que abrir, diminuir barreira, diminuir imposto, né? Mais negócio é melhor para todo mundo. Por enquanto ele está só ferrando com a direita no mundo todo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora da revelação que o Cláudio Dantas traz pra gente. E o Cláudio Dantas, vocês sabem, é um repórter que era do Antagonista, agora ele está com o próprio site dele, e ele trouxe uma revelação bombástica aqui sobre o caso do INSS, sobre o roubo do INSS. A coisa toda começou exatamente com o sindicato do irmão do Lula. Olha só que coisa que ele está dizendo aqui. Esse sindicato, no dia 30 de janeiro de 2023, Lula acabou de tomar posse, esse sindicato vai reclamar com o ministro do INSS, o Carlos Lupe, pedindo demandas urgentes. O texto era assinado por João Inocente, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados. É o sindicato do irmão do Lula. Ou seja, o cara
do sindicato do irmão do Lula, todo mundo sabe que é o sindicato do irmão do Lula, então lógico que ia ter uma prioridade pelo governo Lula, e foi lá e foi entregue para o cara do INSS. O que ele pedia? Exatamente o fim do bloqueio de benefícios concedidos a partir de 2019. Por que isso? Porque lembra que o Bolsonaro assinou uma MP para evitar esse tipo de desconto indevido, para combater essa fraude? Então, a MP estava atrapalhando o sindicato do irmão do Lula. Olha que chato! Tem que acabar com o bloqueio. E o que o governo Lula fez? O que o governo Lula fez? O governo Lula fez exatamente o que o sindicato do irmão do Lula pediu. É o que eu tô falando pra vocês, cara. Isso daqui não é culpa do Lupe, não é culpa do cara, é culpa do Lula. Essa coisa do desconto, do roubo do INSS é do Lula. É o irmão do Lula pedindo pro Lula e o Lula obedecendo o irmão do Lula. É essa turma fazendo a coisa. Essa notícia foi sugerida por Ninfeta Libertária, Pikachu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o escândalo do INSS, CPI dos aposentados mira Frei Chico, irmão do Lula, é o que diz a Veja, que a gente tá vendo que não pode ter CPI dos aposentados, porque eles vão tentar bater no irmão do Lula. O irmão do Lula nem está sendo investigado, é só uma das entidades que está recebendo, né, dos aposentados ali, é só uma das pessoas, não tem nada a ver. O irmão do Lula não tem nada a ver. É o discurso que fala a esquerda, né? Não, nem está sendo investigado. Eu não sei porque ele não está sendo investigado pela polícia. Deveria estar sendo investigado pela polícia. A entidade da qual ele é vice-presidente está sendo investigado pela polícia. Agora, com essa informação que trouxe o Cláudio Dantas aqui, é muito mais urgente, porque ele não é só mais um cara que está no meio da galera que está roubando. Não, ele é o cara que foi lá pedir para abrir as porteiras para roubalheira. Ele é o cara que iniciou a fraude toda. Lembra do gráfico aqui, ó, que vinha o gráfico aqui, ó? Nos anos Bolsonaro tinha os descontos, já tinha esse tipo de coisa, sempre teve, né? Infelizmente, aqui teve na época do Temer, da Dilma e coisa e tal, sempre teve esses descontos aqui. O Bolsonaro foi o cara que assinou a MP 871, que diminuiu até durante um tempo aqui esses descontos indevidos e coisa e tal. Aí, olha só, 30 de janeiro de 2023, me vai o sindicato do irmão do Lula. Não foi outra coisa, não surgiu no éter, não surgiu de nada. O sindicato do irmão do Lula pediu para o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, para rever essa questão do coisa. E aí, olha o que acontece, explode o meio de desconto indevido. É óbvio que explode no meio de desconto indevido. Ele acabou com exatamente aquilo que o Bolsonaro tinha colocado para impedir esses descontos indevidos, né? Então aqui tá na cara que ele é o cara principal. Então a CPI do INSS tem que investigar mesmo o irmão do Lula. Porque, lógico, cara, em Brasília é tudo pelo nome. O fato de ser o sindicato do irmão do Lula, se fosse um outro sindicato qualquer, que tivesse entregue a cartinha lá pro Carlos Lupe, o Carlos Lupe ia pegar, legal, bacana, legal, vamos ativar aqui nesse negócio. Mas é o sindicato do irmão do Lula. Não, então peraí. Então tu quer entender, porque né, eu sou indicado pelo Lula, o irmão do Lula tá me pedindo um negócio aqui, eu tenho que entender esse negócio. Ou seja, essa ligação Lula e mãe de Lula, essa quadrilha de corruptos que está na presidência da República, é que está na origem desse problema todo, né? Então assim, aqui ó, INSS dispensou a exigência de biometria para sindicato do irmão do Lula. De novo, outra amostra de que o caso do irmão do Lula não é um caso assim, ele é mais um, ele por um acaso, ele estava ali no meio daquele pessoal, não, mas ele não tem nada a ver. Não, ele é vice-presidente ativo, ele participa da administração do sindicato. Ele está lá exatamente para dar força nesse sindicato nos pedidos do Lula. Evidentemente que é isso, né? O cara é irmão do Lula, né? Tem que ter algum benefício nessa história, né? Ele está lá exatamente para isso, para ganhar o trocadinho dele lá, ganhar lá a bufunfa dele através de usar o nome dele, né? E é exatamente isso que aconteceu. Então esse negócio agora muda totalmente o escândalo. Essa revelação do Cláudio Dantas mudou esse escândalo todo. Porque até aqui o papo é que, o Lula é incompetente, o Carlos Lupe não fez nada, não sei o que. E eu tô avisando pra vocês, por que esse negócio, por que o Lula não quer demitir o Carlos Lupe, esse negócio todo? Não é porque esse caso é do Lula mesmo. Esse caso não é do Carlos Lupe, foi o Lula que ordenou essa bunda lelê geral pra roubar o sindicato, lá pro sindicato poder roubar os aposentados. Isso tá no colo do Lula. Aqui, ó, este momento aqui, ó, no dia 30 de janeiro de 2023, entregaram pro Carlos Lupe aqui, ó, olha só. Aqui, ó, 30 de janeiro de 2023, num evento da Câmara, o deputado federal Paulinho da Força do Solidariedade, esse mané aqui,
e entregou um documento com demandas urgentes. O texto era assinado por João Inocente, então presidente do Sindicato dos Aposentados, o sindicato do irmão do Lula. Então, assim, ou seja, quem pediu o fim aqui, ó, a demanda, uma lista de demandas, tinha uma lista de coisas pedindo lá. A primeira delas, a primeira demanda da lista era fim do bloqueio para desconto de mensalidades associativas. Ou seja, como havia, as entidades estavam irritadas com a MP 871 do Bolsonaro, que impediu o desconto automático e dava ao aposentado o poder de liberar ou não a contribuição via canais do INSS. Então lembra, com a MP do Bolsonaro, o aposentado tinha que liberar, ele tinha que dizer, olha, eu deixo você descontar da minha aposentadoria, né? Ele não queria isso, porque é lógico, ele não tem, os aposentados não querem, os aposentados estão sendo roubados. É um roubo isso, né? Então o ladrão não gosta desse negócio do cara poder dizer se quer ou não quer ser roubado, né? Aqui, ó, o Sindinap alegava que esses canais não funcionavam, que estaria gerando um grande transtorno aos assegurados e às entidades. Os assegurados estão se fudendo, estão um pouco se fudendo para isso, que é isso. Os assegurados não estavam sendo roubados, né? E sugeriu a aprovação de uma norma que permitisse o desbloqueio automático a partir da assinatura de um termo de autorização de desconto. E qual que é o problema disso? O primeiro diz que é fácil falsificar a assinatura, meu amigo. Aqui, ó, o primeiro item da lista era o fim do bloqueio dos coisas aqui. A sugestão do Libera Geral, hoje sabemos, foi acolhida com entusiasmo. E o STF passou a autorizar que as próprias entidades informassem ao Dataprev mensalmente a lista dos aposentados a serem descontados, sem necessidade de qualquer tipo de documentação comprobatória. O resultado, os 6 milhões de aposentados lesados em 6,3 bilhões de reais, né? Ou seja, de novo, o que mudou aqui? Isso aqui não é incompetência do Lula, isso aqui não é incompetência do Carlos Lula, isso aqui é ladruagem direta. Foi o sindicato do irmão do Lula que foi o principal responsável por essa roubalheira no INSS. Ele que abriu as portas. Ele pode não ser o maior, mas olha só, mas teve uma coisa significativa aqui, ó. Repasses da União a sindicato do irmão do Lula aumentaram 600% praticamente em 5 anos, ou seja, multiplicou por 7 o número de dinheiro que o sindicato do irmão do Lula recebia do INSS. Pode não ser a maior entidade, pode não ser o maior fraudador, mas tá lá no top, tá ganhando bem pra caramba, entendeu? E pior do que isso, foi ele que abriu a porteira para a roubalheira. Antes dessa coisa aqui, antes desse pessoal nessa cartinha do Lupe aqui, ó, recebi o original, dia 30 de 1 de 28, de 23, desculpa. O Lupe assinando aqui. Isso aqui, será que já não é o Lupe falando, hein? Será que já não é o Lupe? Olha que é capaz de ser o Lupe falando isso, hein? Eu avisei pra vocês, se o Lupe abrir a boca, o Lula cai, porque essa coisa do sindicato é do Lula. Não é do Lupe, não é do PDT, é do Lula. E aí aqui, ó, tá colocando aqui a cartinha que o pessoal do Cláudio Dantas recebeu aqui, ó. Toda a informação da carta tá aberta aqui. Fortalecimento de cooperativa de crédito consignado, um monte de pedido. A primeira medida que eles queriam era o desconto dos aposentados, é abrir a porteira para as entidades poderem descontar o quanto quiser dos aposentados aqui, ó. E exatamente o Sindipinaf, que é o sindicato do irmão do Lula. Por que a força sindical, que o Paulinho da Força é a força sindical, a força sindical tem vários sindicatos associados. Por que foi o sindicato do irmão do Lula que assinou essa carta? Porque ele sabia que isso ia chegar no INSS. O INSS falou, olha só, o Frei Beto, como é que é? O Frei Chico, né, que não é Frei nada, né, mas usa esse nome, é irmão do Lula. Quando isso chegou lá na mão do Carlos Lupe, tem que aceitar, pô, o irmão do Lula que tá pedindo, pô, tem que dar um jeito. E aí que abriu a porteira, e aí que aconteceu essa tragédia completa aqui, ó, de saltar de 700 descontos indevidos em 2022 para 1.300, ou seja, praticamente dobrar em 2023. Em 2024 aí escancarou geral, abriu a fronteira geral aqui, abriu a porteira totalmente aqui, o escândalo completo nessa história. Ou seja, de novo, a CPI está focando no irmão do Lula e tem que focar mesmo, porque ele é a peça-chave dessa história. Foi ele que abriu as portas para essa roubalheira do INSS. Esse caso é o caso do Lula, não é um caso do Lupe. O Lupe, olha, pode ser que isso daqui já seja justamente o Lupe falando, tá? O Lupe, ó, não vou cair sozinho, não. O Lula tá querendo botar a culpa em mim, ó. Vou passar essa coisa aqui pro Cláudio Dantas, para sair aí na mídia, aí, para aparecer para todo mundo o que tá acontecendo. De onde é que tá a origem dessa coisa? Esse escândalo do INSS
não é que seja incompetência do Lula, não é que o Lula deixou passar sem perceber, o Lula não atuou, não, foi de propósito. Esse negócio é do PT. E, de novo, isso é histórico do PT. O PT sempre teve esse negócio de roubar aposentado. A própria Gleisi Hoffmann também já teve envolvida em escândalo desse tipo no passado. O PT adora o modus operandi de roubar aposentado, roubar funcionário. Eles dizem que são o Partido dos Trabalhadores, que são a favor dos aposentados, mas eles vão lá e roubam os aposentados, e roubam os pensionistas, e roubam os trabalhadores, querendo imposto sindical, esse tipo de coisa absurda, né? Então, olha só como é que mudou a parada aqui, meu amigo. É outro patamar, reportagem bomba essa do Cláudio Dantas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Esse é o Ancaxo e nós vamos falar de mais um escândalo de roubo dos aposentados no INSS. Hein? Olha só, descobriram agora uma fraude de 90 bilhões nos empréstimos consignados. É outra coisa, o INSS já estava roubando os aposentados com esses descontos de associações, de sindicatos e coisa e tal, e agora descobriram que também estava roubando com empréstimo consignado, tá? Um absurdo isso daqui, ou seja, a pessoa não quer o empréstimo, aí o banco diz que ela pegou um empréstimo com o banco com taxa de juros altíssimas, e daí isso cai na conta da pessoa, começa a descontar os juros da conta da pessoa, começa a descontar aquilo ali, e para o cara voltar atrás é uma dor de cabeça danada, tem que entrar na justiça, exigir de volta o pagamento indevido, não sei o que lá, devolver o dinheiro que recebeu, é um inferno completo esse tipo de coisa. Outra coisa, é um absurdo completo isso daqui, é mais uma corrupção evidente no INSS, mas tomem cuidado com uma coisa. Isso daqui é claramente uma tentativa do PT e da mídia tradicional de desviar a atenção para o caso dos 6 bilhões para os sindicatos lá no início da coisa. Por que eu digo isso? Porque naquele caso dos sindicatos, eles queriam também vender a ideia de que eles estavam resolvendo um problema que começou no governo Bolsonaro. Só que qual foi o problema? Tem as digitais do Lula na porcaria toda do desconto de associações e coisa. Então tem sindicato. A gente viu no vídeo de hoje, eu fiz um vídeo mais cedo hoje falando que foi o irmão do Lula, o sindicato do irmão do Lula, que pediu no dia 30 de janeiro de 2023, quando o Lula tomou posse, o sindicato do irmão do Lula pediu para relaxar as regras nos descontos para entidades, ou seja, nesse caso do desconto dos aposentados para entidades, tem a digital do Lula em tudo. Eles não podem dizer que esse é o problema do Bolsonaro que a gente está resolvendo agora. Neste outro problema aqui, provavelmente eles acham que não tem tanta digital do governo Lula e eles estão trazendo essa coisa para poder dizer exatamente isso. Não, esse é o problema do INSS, a gente começou no Bolsonaro, a gente está resolvendo agora e não sei o que lá. Essa é a estratégia deles isso daqui. Só que eles vão se ferrar nisso, eu vou falar também. Por quê? Porque quem foi que expandiu esse esquema de consignado mesmo? Recentemente, o Lula aprovou o consignado para a CLT. Eu avisei para vocês quando aprovou esse consignado da CLT. Eu falei, olha só, o Lula vai se ferrar com esse consignado CLT porque sempre teve muita fraude em consignado para servidor público, tem um monte de fraude com consignado para INSS, e agora ele fazendo consignado para CLT, adivinha o que vai acontecer com CLT, meu amigo? Você vai ter fraude também, parabéns. O papai Lula garantiu que você também vai ser alvo de fraude de empréstimo consignado não desejado aqui, né? Então, o Lula, o que ele está fazendo? Ele está expandindo o mercado para empresas de consignado. De novo, tem a digital do Lula nessa fraude também. Eu não sei se vai ter um gráfico tão explícito como teve com aquelas entidades, sindicato e coisa e tal, porque eu não sei se teve algum irmão do Lula envolvido nisso daí para pedir para relaxar as coisas, para aumentar isso aqui. Mas que o Lula também tem esse negócio de consignado, também gosta de aumentar o consignado, também está tentando aumentar a fraude, a roubalheira das pessoas, é lógico que tá, foi ele que aprovou o consignado para a CLT, né? Mas vamos entender esse caso aqui direitinho. Essa notícia foi sugerida por Jagunço Asfone do Xandão, Volta ao Mundo em 180 Dias com o Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, o que é essa fraude aqui? Olha só, fraude no INSS pode somar quase 90 bi em empréstimos consignados. Então, é uma outra fraude. Tem várias fraudes no INSS. O INSS, meu amigo, é uma peneira de fraude aquilo ali, né?
O que tem de gente aposentada que não deveria ser aposentada, o que tem de gente que não é aposentado que não consegue entrar porque se não pagar não consegue aposentadoria, o que tem de fraude no INSS, meu amigo, eu vou te falar uma coisa, não tá no gibi. Mas enfim, que bom que estão vendo essas fraudes, né? Agora, aqui, olha só, a investigação sobre fraudes no INSS avançou para uma nova fase. É estranho isso, a Polícia Federal do Lula, né? Uma coisa que está machucando o Lula, que está preocupando o Lula, de repente avançou para uma nova fase. E mira agora irregularidades em empréstimos consignados, que podem chegar a 90 bilhões. A Polícia Federal apura a liberação indevida de créditos a aposentados e pensionistas com possível participação de outros órgãos, como a Dataprev e outros órgãos ali, né? Aqui, ó. Só em 2023, o volume de empréstimos consignados liberados chegou a 89,5 bilhões, de acordo com o portal de notícias G1. Mas uma auditoria do TCU constatou que no mesmo ano houve 35 mil reclamações de empréstimos liberados indevidamente, sem nenhuma solicitação por parte dos beneficiários. Ou seja, como é que funciona esse negócio? É do mesmo jeito de desconto para os sindicatos, né? O desconto do sindicato, o banco dizia para o INSS, olha só, o aposentado fulano de tal pegou não sei quantos mil emprestado comigo aqui e agora tem que pagar as parcelas do empréstimo. Só que houve uma época que esse golpe era pior ainda, tá? Porque eles depositavam esse dinheiro na conta de outra pessoa. Agora o INSS proibiu isso. Se tem empréstimo consignado, a pessoa tem que provar que depositou na conta do aposentado mesmo, a mesma conta que o aposentado recebe a aposentadoria dele. Isso já foi uma melhoria que foi feita, se não me engano, no governo Temer, tá? Porque, de novo, essas fraudes do INSS, isso tem tempo, meu amigo, isso não é de agora, não, isso é de... Fernando Henrique Cardoso já tinha fraude nesse negócio. Então, aqui, ó. A primeira fase estimou um prejuízo... Então, olha só como é que eles estão colocando a coisa. A primeira fase estimou um prejuízo de 6,3 bilhões referentes a descontos ilegais para aposentados e pensionistas por associações. E aí, de novo, qual que é a ideia da Polícia Federal aqui? Arrumar um outro escândalo maior ainda, mas que não tenha as digitais do Lula ligadas nele. Porque nesse escândalo dos 6 bilhões, tem as digitais do Lula para tudo quanto é lado. Eu fiz um vídeo mais cedo hoje, falando que o Frei Chico, o irmão do Lula, foi o cara que o sindicato dele foi o sindicato que foi lá pedir para relaxar as regras de desconto de aposentados e coisa e tal, para facilitar o desconto de aposentados, porque estava difícil o sindicato conseguir cobrar, e você vê o gráfico claramente que tinha roubalheira, mas tinha roubalheira desse tamanho no governo Lula, assim. Então, esse caso dos 6,3 bilhões não tem como tirar a digital do governo Lula disso daqui. É o Lula que é culpado. Esse outro consignado é também, mas eles estão com a expectativa de mudar a narrativa da coisa aqui, ó. Aqui, ó, esse governo tem muito o que explicar, mas de novo, o que eles vão falar imediatamente? Mas isso já é antigo, isso já vem da época do Bolsonaro. E é verdade, já vem desde a época do Bolsonaro, já vem desde a época do Temer, já vem desde a época da Dilma, já vem desde a época do Lula 1 e 2, já vem